Gostaríamos de chamar Luana Poltronieri. Luana Poltronieri é bacharel em administração, licenciada em matemática, licenciada em pedagogia, mestre em educação, pesquisadora em educação e matemática, pesquisadora do CNPq pelo grupo de pesquisa GPEM, professora do ensino superior nos cursos de administração, ciências contábeis e pedagogia, pesquisadora, tradutora e revisora do CIPES, que é o Círculo de Pesquisa Espírita do professor Lamartine Palhano Júnior. Neste momento, iniciam-se os trabalhos e nosso primeiro tema será reuniões mediúnicas voltadas à pesquisa espírita conforme orientações de Allan Kardec. Nós estamos aqui reunidos hoje e isso só é possível porque há 150 anos atrás, um pouquinho mais para trás, né, o nosso querido Kardec se preocupou com o movimento que estava acontecendo, que eram reuniões. Aconteciam reuniões na França, e essas reuniões, nessas reuniões aconteciam alguns fenômenos. E Kardec se incomodou que aqueles fenômenos estivessem acontecendo de uma forma aleatória. Eu vou passar rapidamente aqui o nosso slide, porque eu coloquei a nossa apresentação, mas já foi feita. E Kardec se pergunta, se preocupa, se é que eu posso perguntar a alguém, né, que começaram a ter os efeitos físicos, se é que eu posso perguntar a alguém com quem eu vou casar, por que será que eu posso perguntar quem é Deus? Né? Ele se faz essa pergunta, ele se faz esse questionamento nessas reuniões. Então, Kardec começa a utilizar as reuniões para as quais ele era convidado para fazer perguntas científicas. E, de uma forma científica, ele trata a questão do espiritismo. E aí nós só somos pesquisadores espíritas por conta disso, né? Então, em primeiro lugar, agradecemos a Kardec por essa possibilidade. E aí, no nosso artigo, a gente vai também continuar, né, essa pergunta. Por que hoje a gente não pode ter um espiritismo científico? Porque hoje as nossas reuniões mediúnicas não podem ser científicas. Ele já fez isso há 50 anos atrás. E aí nós descobrimos que sim, isso é possível. Nós podemos colher bons frutos com a pesquisa científica. E esse trabalho começa com o professor Lamartine Palhano no CIPES, onde eu tive a grata satisfação de ser participante. Então, nós vamos entender, dentro das reuniões mediúnicas, alguns detalhes que fazem a diferença entre uma reunião ser voltada para a pesquisa e uma reunião fraterna, como que a gente tem em abundância, né, graças a Deus, por todo o nosso Brasil. Então, a nossa questão principal também a encontramos em outros pesquisadores. Hermínio Miranda fala para nós, né? Se nós temos dentro de nós todo um cabedal de informações coletivas e individuais, por que a gente não pode utilizar para as nossas pesquisas atuais? Né? Por que não podemos lançar mão dessa nossa memória que a gente já sabe que o espírito possui? E aí a gente vai buscar na Revista Espírita. Nós tivemos a satisfação de ir à França enquanto participante do CIPES para buscar nas fontes primárias. Eu estive lá e busquei nos microfilmes da Revista Espírita um material para a gente estar utilizando na pesquisa, porque a gente viu que algumas traduções elas não estavam tão fiéis, ou que havia palavras que haviam sentidos duplos, ou que não estava sendo dado sentido. Então, nós fomos na fonte primária, que for a Revista Espírita, divulgada por Kardec. E aí, uma das coisas principais que Kardec fala com relação às reuniões mediúnicas é que os grupos devem ser pequenos. Principalmente
lembrem sempre que nós estamos falando das reuniões mediúnicas de pesquisa, tá? Esse é o foco do nosso trabalho. E por quê? Ele fala que quanto menor o grupo, mais harmônico ele poderá ser, menos dissidências poderão ocorrer. E a partir do momento em que esse grupo começa a crescer, por que não fazer como as abelhas? Separa-se e forma-se um novo grupo. Acredito que muitas das entidades que aqui foram tratadas começaram assim, com poucas pessoas, foram crescendo, e daí surgem, né, as associações, surgem também os departamentos dentro da, como está surgindo agora, a da pesquisa, vocês comentaram aqui na mesa, né, surgiu um departamento, desse departamento agora já é uma outra entidade. Então, é nesse sentido que a gente está trazendo o pensamento de Kardec. Eu não vou ficar lendo o slide não, tá, gente? Eu vou passar para vocês, mas eu vou só comentar aqui, né? E aí, o professor Lamartine Palhano Júnior resgata um ponto muito importante dentro da pesquisa espírita, que é a questão científica, é o controle, né? Se eu não estiver controlando, se eu não estiver anotando, se eu não estiver registrando o que está acontecendo nas nossas reuniões, a gente não tem como fazer pesquisa científica, porque o nosso cientificismo está baseado em anotações, em comparações, em registros dos experimentos. Então, uma das sugestões do professor Palhano, baseado no livro dos médiuns, tem lá os capítulos dos livros dos médiuns que falam dos médiuns, né, é de fazer um prontuário. Esse prontuário foi feito no CIPES, a gente está, a maior parte das coisas que eu vou falar aqui, a gente está implementando no Grupo Lampejo, né, e é feita, então, a pesquisa dos médiuns sobre o que eles entendem da sua mediunidade. Por que que a gente está fazendo isso? Vou falar logo ali na frente. Porque nós precisamos de médiuns pesquisadores. E a pesquisa ela será feita baseada na intuição e na comunicação dos médiuns com o mundo espiritual. Mais uma coisa que o professor Palhano sempre falava para nós é que também é muito importante nós focarmos e nós evidenciarmos as nossas próprias percepções. Ele fez muito isso conosco. Tá, o que você está vendo? O que você está sentindo? Qual a intuição que você está recebendo? E aí, para que a gente tenha segurança de saber que isso acontece e que isso pode ser usado como uma informação científica, ele vai fazer esse controle com todos os médiuns e vai captar as respostas de todos. É muito interessante, meus amigos, porque a gente verifica como as informações elas vão se encontrando, só das próprias percepções. E isso é uma grande barreira inicial que a gente tem que vencer na reunião mediúnica de pesquisa, porque a maior parte de nós não acredita naquilo que a gente está sentindo, né? A gente tem resistência. Ai, meu Deus, mas será que é? Será que eu posso falar? Eu estou com medo de falar e está errado. Então, o professor Palhano falava para nós, Kardec já disse isso há 150 anos atrás. Faz. Se nós verificarmos que essa informação não faz sentido nesse contexto, a gente descarta. É simples assim, né? Então, o médium pesquisador, ele tem que ter essa visão. Eu também posso estar falando a minha opinião, o que é que eu estou sentindo, que é o que a gente chama de animismo, né? E aí, obviamente, que também a gente vai ter o concurso dos espíritos que estão se importando com aquela pesquisa. Essa questão de estar acreditando em si mesmo, ela vai muito junto com o seu próprio conhecimento. Você vai saber se a mensagem que está sendo passada é sua ou não, a partir do momento em que você se conhecer. Quando você conhece a sua energia, os seus pensamentos, o que eu falaria a respeito disso? Bom, mas a informação que está vindo não é o que eu falaria, então provavelmente não é minha. E isso só é possível através da meditação.
Então, o médium pesquisador deve meditar para se autoconhecer. Isso também está lá, né? Kardec nos fala na pergunta 919. E aí ele fala, né, o que ele fazia. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Isso já é a resposta de um espírito. Ao fim do dia, interrogava minha consciência. Passava em revista e o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. O professor Lamartine Palhano Júnior, utilizando-se da nossa experiência, desculpa, gente, estou meio rouco por causa do vento, utilizando-se da nossa experiência no CIPES, ele produziu esse livro chamado Transe e Mediunidade, que ensina para nós como fazer essa meditação. É uma prática, como você faz, assim, assim, assim. E aí nós, todos os pesquisadores do CIPES, e atualmente os pesquisadores do Lampejo, são convidados a meditar diariamente. E aí surgem no CIPES e agora no Lampejo as reuniões mediúnicas de pesquisa. Gente, a pesquisa ela surge de uma pergunta. Então, o que nós estamos fazendo é isso. Fazemos uma pergunta e vamos em busca da resposta daquela pergunta. Também nos utilizando do que está disponível nos arquivos, né, inclusive dos desencarnados. No nosso Enlip do ano passado, a gente publicou uma pesquisa do Grupo Lampejo que fala sobre evocação de espíritos. Nós fizemos evocações de alguns espíritos e Kardec fala que isso é possível. E uma coisa que foi bem bacana que a gente descobriu é que quando você estuda um determinado pesquisador, ele voluntariamente se apresenta, até mesmo que não evocado. Nós tivemos recentemente, a gente estava pesquisando os trabalhos do Zorné, e ele se colocou à disposição de uma forma psicofônica e psicográfica. Ele disse para nós que ele estava acompanhando os trabalhos, né? Então, a gente tem visto que quando você está falando de um determinado espírito, se é óbvio que você está fazendo esse trabalho de uma forma séria, né, com um propósito definido, a gente vai ter o concurso, vai ter a presença, quando possível, desse espírito também. E isso aconteceu no CIPES, aonde nós tivemos ali várias pesquisas que foram publicadas pelo professor Palhano, foi o Laudo dos Espíritos da Loucura, nós fizemos as viagens psíquicas no tempo e o Reuniões Mediúnicas, que foi um trabalho voltado totalmente da Revista Espírita de Kardec, pensando no tema reuniões mediúnicas voltadas para a pesquisa. E nós descobrimos que quando nós fazemos uma reunião em que todas as pessoas estão, ou a maioria delas, estão determinadas para um mesmo propósito, é importante que a gente tenha em mente o todo coletivo. O que é o todo coletivo? Nós percebemos que ao formar este campo, é um campo de energia, e que ao formar este campo propositadamente, nós fazemos isso no Grupo Lampejo, ao iniciar as nossas reuniões de estudos e de pesquisas, nós evocamos em nós mesmos o todo coletivo, a formação desse campo. É mais ou menos como está no desenhozinho ali. Esse desenho foi feito por uma médium que viu o todo coletivo na época do CIPES. E a gente já percebeu que acontece assim também atualmente no nosso Grupo Lampejo. E esse todo coletivo, ele favorece de uma forma muito bacana, muito interativa, a potencialização da mediunidade dos médiuns presentes. Nós temos atualmente médiuns no Grupo Lampejo, que no início dos trabalhos, nós temos 5 anos, né, Rafael, de grupo, que ao início dos trabalhos, eu não vejo nada, eu não sinto nada, até se perguntando o que estava fazendo ali naquele grupo, né?
e hoje essa pessoa psicografa mensagens que nós estamos aproveitando, porque a gente está vendo que está dentro do contexto. Então, a gente percebe que isso é fato, que esse todo coletivo potencializa uns aos outros, além, lógico, de melhorar vamos dizer assim, interação entre os pesquisadores, né, e de dar mais proteção ao ambiente, sem dúvida nenhuma. E aí o Kardec fala, né, todos os que se reúnem formam um todo coletivo. Eu tenho visto conversando com pessoas, eu tenho visto poucas pessoas falarem nesse todo coletivo, mas Kardec já fala isso, que é importante e a gente já experienciou de que realmente é. E aí Palhano também reforça, né, reunir-vos em grupos afins, formai o todo coletivo, porque ficarão fortes como um feixe de varas. Também nós tivemos que fazer uma modificação, pensando de forma mais científica sobre a prece. Nós normalmente fazemos preces pedindo a proteção de Deus, pedindo a proteção de Jesus, né, que é exatamente o que a gente precisa normalmente. Mas na pesquisa espírita, a gente fez também uma prece pensando na pesquisa. Nessa prece inicial, a gente procura evocar aqueles pesquisadores que estão interessados nos assuntos. Então, fazendo isso, nós produzimos no CIPES, enquanto CIPES, o livro Evocando os Espíritos, aonde nós fazíamos prece pedindo informações sobre o espírito que ali estava através de um prontuário. E no CIPES, no grupo Lampejo, nós fizemos e publicamos o ano passado aqui no ENLIP, também fazendo evocação de pessoas que a gente já tinha algumas informações, já falecidas, e aí nós apresentamos o trabalho aqui. Então, a prece era dirigida para um determinado propósito científico. Ai, eu apertei aqui. Bom, e aí, o que pedir nessas preces e como avaliá-las? Gente, presta atenção nessa palavrinha. Avaliar a prece. O que foi percebido durante a prece? O que você sentiu durante a prece? Normalmente, a gente deixa a prece passar. Nós sentimos coisas, nós temos emoções, mas a gente deixa isso passar. A gente não registra. E a prece é uma fonte importantíssima de informação. A prece é o momento em que a gente faz a ligação com o mundo espiritual. Nós estamos dirigindo o nosso pensamento para eles. E nesse momento eles falam conosco, né? Mas a gente não registra isso. Então, isso é uma das atividades que nós temos feito no nosso grupo Lampejo, que é registrar a percepção de cada uma das pessoas na prece. E temos tido respostas, assim, belíssimas. Como fazer isso, como fazer esse registro? Também o professor Lamartine Palhano desenvolveu o livro da prece. Ele ensina lá como que a gente faz para fazer uma prece científica. Aí eu trouxe alguns detalhes, mas eu não vou ler, porque isso vai tomar muito tempo, né? Mas, abrir a reunião em nome de Deus, pedir a proteção do ambiente, evocar os espíritos, guias, instrutores, pesquisadores, médicos, enfermeiros. Se nós vamos tratar de uma reunião que fala sobre alguma doença, por que não chamar os médicos? Se nós estamos falando de física, por que não chamar os físicos? Eles vêm, gente. Eles se apresentam para a gente. Tá? Então, isso a gente faz no momento da prece. Fazer essa chamada, né? Formação do campo único, né? E quais são os objetivos?
para que aqueles espíritos que estejam afinados com a vibração daquele ambiente, eles possam saber o que eles estão fazendo ali, né? Para que eles virão. Bom, algumas reflexões. Essa eu gostaria de ler. Passados 150 anos que o professor Rivail, sem ter os recursos que temos hoje, sem o desenvolvimento da ciência que temos hoje, codificou a doutrina, abriu mão de seu status de professor para se ocultar sob o nome de Allan Kardec, lançando-se solitário à tarefa de grande monta. Acreditamos ser a hora de lançarmos a pesquisa espírita a um patamar elevado, deixando de lado nossos receios e baseando-nos na metodologia científica aplicada ao espiritismo, visto que temos vasta literatura, pesquisas, pesquisadores e médium que deram suas vidas por essa doutrina. Eu vou trazer para vocês, eu já estou terminando, não sei como é que está meu tempo aí. Como é que está o tempo, Rafael? Dá para fazer, né? Eu gostaria de trazer esse convite de Leon Denis, que quem mais, né, a gente poderia falar que foi um brilhante seguidor de Kardec, né? Quem mais divulgou a doutrina espírita que Leon Denis. Então eu me sinto à vontade para trazê-lo aqui para vocês. Despertai, ó vós todos que deixais dormitar as vossas faculdades e as vossas forças latentes. Levantai-vos e mãos à obra, trabalhai, fecundai a terra, fazei ecoar nas oficinas o ruído cadenciado dos martelos e os silvos do vapor. Agitai-vos na colmeia imensa. Vossa tarefa é grande e santa. Vosso trabalho é a vida, é a glória, é a paz da humanidade. Obreiros do pensamento, perscrutai os grandes problemas, estudai a natureza, propagai a ciência, espalhai por toda parte tudo o que consola, anima e fortifica. Que de uma extremidade à outra do mundo, unidos na obra gigantesca, cada um de nós se esforce a fim de construir para enriquecer o domínio material, intelectual e moral da humanidade. Está feito o convite, pesquisadores. Então, o nosso grupo Lampejo, que é um grupo pequeno, somos 12 pessoas, aceitou esse convite e está a passos lentos, devo dizer, né, com algumas dificuldades, como todos, mas já se passaram 150 anos. É um piscar de olhos em termos de humanidade. 5 anos, que é o tempo que nós temos de grupo, é muito menos, né? Mas nós somos confiantes e somos persistentes. E estamos trilhando esse caminho proposto por Kardec. Nós já temos alguns pequenos frutos. Estamos aqui no ENLIP pela segunda vez, podendo falar para vocês um pouquinho da nossa obra, né? Da nossa experiência, que tem sido muito, muito gratificante. Temos tido emoções maravilhosas nesse pequeno grupo. Então, é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Eu agradeço imensamente a atenção de todos.